Eu sou Lafayette Pereira Bietti, eu sou advogado, mas eu também faço outras coisas, sou roceiro, sou agricultor familiar, e a minha origem é a Igreja Católica, mas nos dias atuais eu me titulo um cristão, né? Eu sou muito eclético, então eu participo da Igreja Católica, participo das igrejas evangélicas, estou também presente nos terreiros de Umbanda, Candomblé, onde que houver a presença do amor, da união, da fraternidade, da solidariedade, num clima muito fraternal, eu estou junto. Então, a minha religião é bastante eclética. Doutor Lafayette, o nosso objetivo é promover um diálogo construtivo, empático e educativo, incentivando a reflexão e o respeito às diversidades religiosas que formam o Brasil. Então, eu gostaria de perguntar para o doutor como o doutor define intolerância religiosa e de que maneira percebe suas manifestações no cotidiano. Eu creio que intolerância religiosa é quando a pessoa de outra religião não aceita a religião de terceiras pessoas, né? E aí essas pessoas, por causa dessa intolerância religiosa, passa a destratar aquelas pessoas que exercem uma fé diferenciada. Aí passa a discriminar, a ofender, caluniar, injuriar, difamar, né? Então, isso que a gente chama de intolerância religiosa. É a não aceitação da religião de outras pessoas. Normalmente são as religiões, em tese, das minorias, que não é tão minorias, né? Então, a gente vê muito isso no nosso país e no mundo, né? Maravilha. Além disso, o doutor acredita que a intolerância religiosa está diretamente relacionada à desigualdade social e ao nível educacional? Eu gostaria que o doutor explicasse a sua visão. Não, eu creio que a intolerância religiosa ela está muito ligada à questão da própria dominação, a própria relação de poder na sociedade, né? Eu creio que a questão cultural pesa, mas não é tanto. Hoje, eu diria que nós verificamos muita intolerância religiosa, principalmente em relação às religiões de matriz africana, né? Os terreiros de Candomblé, os terreiros de Umbanda, que, inclusive, de vez em quando eu participo das celebrações, né? Dos terreiros. E então essa manifestação dessa intolerância, eu creio que veio assim uma questão mais histórica mesmo, né? Nós sabemos que a história do cristianismo, como é que se deu, como é que se foi evoluindo em cada fase da nossa história, difere ao tempo, né, a fé. E principalmente, como que hoje nós acreditamos nesse Cristo europeu, né, de olhos verdes, aliás, muito bonito até, para ter nascido lá na Palestina, né, no Oriente Médio. E então eu vejo que essa questão da intolerância ela tá relacionada com o próprio poder na sociedade. Se os africanos foram reprimidos no período de escravidão e eram obrigados a cultuar os rituais da Igreja Católica, hoje é a mesma coisa. Hoje se existe os terreiros de Umbanda, de Candomblé, são extremamente marginalizados, vilipendiados, atacados, sofrem muita agressão, né? Então, eu creio que vem por essa dominação mesmo. É uma religião oficial tentando se impor sobre as demais, como se fosse a única que faria a salvação do povo, né?
Quanto à questão educacional, sem dúvida, a partir do momento que os cidadãos e as cidadãs estudarem com mais profundidade, não necessariamente ser um teólogo ou uma teóloga, né, fazer teologia, não é isso que eu estou falando, mas a gente estudar a história para saber como é que foi a composição social, como é que surgiu as religiões, nós vamos chegar num ponto de que quem estudar e compreender vai compreender as religiões e não vai discriminar e não vai ofender ninguém. É uma questão de uma miopia política, uma miopia religiosa que leva a essa exclusão desses demais setores religiosos. Né? Então, eu creio que necessariamente está ligado a uma relação de poder. Maravilha. Na sua visão como advogado, como o direito pode atuar para proteger as comunidades religiosas minoritárias que frequentemente são alvo da intolerância, sem prejudicar a liberdade de outros grupos? Isabela, eu creio que o direito tem que estar muito atento para essas manifestações de agressividade, né? Recentemente, nós vimos aí num período sombrio, aí, na época do governo do Bolsonaro, por exemplo, as pessoas fazendo arminha dentro da igreja, né? Foi uma época que houve assim muita perseguição aos templos aos terreiros de Umbanda, de Candomblé, né? Aliás, teve pais de santos que foram inclusive assassinados, né? Então, o direito tem que estar sempre atento. A nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 6º, prevê a questão da liberdade religiosa como um dos principais fundamentos. Então, nós temos uma garantia constitucional do pleno exercício da nossa fé. Ninguém pode atacar outra pessoa, ofender, discriminar, difamar, caluniar, injuriar por causa da opção religiosa, por causa do exercício da fé. Se nós formos ver, o Código Penal também no artigo 208, né, do Código Penal, fala assim, ó, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente atos ou objetos de culto religioso, pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Se houver a prática de violência, essa pena aumenta em 1/3, né? Então, eu vejo que a lei existe, né? Foi criada aí o dia 21 de janeiro, né, como o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, né? Eu acho que é um marco importante de estar esclarecendo a sociedade. E, assim, toda atitude reprovável, ela tem que ser punida. Então, quer dizer, o Estado Judiciário, o Ministério Público, o Estado Policial, eles têm que estar muito atentos para que faça a devida punição de todos aqueles que cometerem excessos. Então, nós temos uma legislação que pode ser aplicada, né? Nós temos, então, mediante cada caso, as pessoas que forem discriminadas, as pessoas que sofrerem violência, terão que ter a coragem também de ir perante a autoridade policial e fazer a sua queixa, a sua denúncia, para que seja instaurado o competente inquérito policial. Isso vai ser apreciado pelo Ministério Público, certamente transforma numa ação penal. Então, as pessoas não podem ter medo também de representar contra os agressores, né? E eu creio, assim, como a nossa sociedade avança, eu creio que a magistratura, o Ministério Público, estão sempre atentos a esse crime, eu diria quase hediondo, né, de perseguição religiosa. Então, nós teríamos que fazer as denúncias e depois acompanhar passo a passo o desenrolar dessas ações judiciais para que leve a devida punição dos agressores, né? Eu acho que a nossa Constituição, quando assegura
a liberdade religiosa, quando o Código Penal tipifica essa conduta. Nós temos que fazer essa lei ter eficácia na sua prática. Então, eu creio que esse é o caminho, né? É a denúncia, é a instauração da ação penal e, lá na frente, a devida condenação para aqueles que discriminar e praticar qualquer violência em virtude da religião. Maravilha. Eu agradeço imensamente a presença do doutor. Agradeço por compartilhar a sua visão e contribuir para esse debate tão essencial na nossa sociedade. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço.